Boa noite, já são aqui 5h22, quase 5h30. Bom, vocês sabem que é inverno, então lá fora já tá um breu. E hoje eu nem tô com a janela aberta, pelo amor de Deus, tá entrando um ventinho aqui, eu não sei por onde, eu tenho que procurar. Tô vendo a cortina mexendo, então é porque tá entrando um ventinho, né? Agora por onde, meu Deus do céu, porque tá tudo fechado. Mas, Enil, depois eu vejo. Porque hoje, a máxima hoje foi 3 graus, gente. Então, a mínima, já sabe, né? Já desce lá para depois de 0, e aí vai indo. Mas, graças a Deus, estamos bem. Foi um dia tranquilo, fiz alguns reparos pela casa, ainda reparando nas coisas, né, que foram quebradas e tiradas do lugar, com a netalhada toda por aqui. Os cachorros finalmente foram para casa hoje, então hoje estamos mais livres, graças a Deus. Estou aqui acompanhando o Muro das Lamentações, aparentemente tudo calmo por lá, o que é uma boa notícia. Enquanto houver paz em Jerusalém, temos esperança, né? E o povo está lá rezando, orando, lá no muro, batendo a cabeça, como eles gostam de fazer. Então lá, e a gente está aqui. E vamos estudar mais um capítulo do profeta Miqueias, um judeuzinho, né? Que viveu por volta de 2.700 anos atrás. E hoje, o capítulo de hoje, colocaram aqui, hoje você já sabe, eu já falei algumas vezes, que esses livros proféticos, os livros da Bíblia, foram escritos sem título, né? Eles eram uma coisa só. Até hoje, quando eles abrem o Torá, o Screw, né? Ainda é assim, não tem divisão igual tem na nossa Bíblia, não. Mas a nossa Bíblia aqui, eles colocaram promessa de um rei. Esse pedacinho, né, do poema do profeta, eles chamaram de a promessa de um rei. Então, vamos ver qual que é essa promessa e qual que é esse rei. Versículo 1. Agora, ajunta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois por se há cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Bom, o profeta aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 5, já está avisando para o povo se preparar, que a chibata está vindo. Agora junta-te em tropas, ó cidade de tropas, quer dizer, hoje a gente não chama cidade de tropas, a gente chama o quartel, né? Então ele estava dizendo, ajunta as tropas ao quartel, porque vão colocar um cerco contra a cidade de Jerusalém. E ferirão com a vara no queixo. Quer dizer, vai fazer você abaixar a cabeça. Quando você é ferido no queixo, a primeira coisa que você faz é assim. Você não faz assim, você faz para baixo. Abaixar a cabeça. Então, o profeta está dizendo aqui, prepara Jerusalém, que está vindo gente aí para botar um cerco em Jerusalém. Esse cerco aqui, esse profeta Miqueias não viu, porque aconteceu 50 anos depois. Um pouquinho mais de 50 anos depois. Porque só Manassés reinou 55 anos. E foi no reinado de Manassés que começou a bagunça, tá? Mas tu, Belém Efrata, eita profecia linda. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja sandália e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No meio de uma coisa muito triste,
que ele estava profetizando, ele vem com uma profecia de futuro, uma profecia de bênção, falando que Belém seria a cidade de onde iria sair o rei de Israel. Por isso que toda confusão em cima de Jesus de Nazaré. Porque Jesus foi nascer logo em Belém. Se Jesus tivesse nascido em Nazaré, se Maria tivesse ficado quieta lá, ela não teria confundido as coisas, né? E vamos dizer um pouquinho alguma coisa. Maria tinha recebido o anjo, né? Havia vindo para ela, dito a ela que ela ficaria grávida e o nome dele seria Emanuel. Mas Emanuel não significa rei. Emanuel significa Deus conosco. E aí veio a intimação do governador de Israel, que foi intimado por Roma. Disse: eu quero que você faça a contagem de quantas pessoas, quantos homens tem em Israel. Isso aí já era uma... Como é que eu vou chamar isso? É uma esperteza de Roma, porque ele queria saber quantos homens haviam em Israel que poderiam fazer um levante contra ele, tá? Não foi para saber quantas pessoas existiam lá, porque ele não contava as mulheres, só os homens. Então, por que ele queria saber quantos homens tinha na Judéia? Porque ele estava preparando alguma coisa contra a Judéia. Ele queria saber quantos homens ele ia precisar lutar. Então, ele mandou fazer um censo de quantos homens existiam. E como José era da família de Davi, ele teve que descer. E aí Maria pensou: eu já estou quase no dia de ter neném, eu não vou ter esse neném aqui em Nazaré. Porque se o anjo me falou que ele vai ser um enviado, mas o anjo não disse para ela que ele ia ser o rei de Israel. Mas na cabeça de todo judeu naquela época, um homem especial seria o Messias. Seria o tal do rei que Israel ia ter um dia e que vai governar toda a terra. Na cabecinha dela, essa promessa estava lá também, ó, rodando. Ela tinha estudado Isaías, ela tinha estudado Miqueias, ela tinha estudado os profetas. Porque o pai de Maria, ele era levita. E de vez em quando ele tinha que descer para Jerusalém para servir no templo. E ele era muito inteligente, ele ensinou para Maria. Maria e as irmãs da Maria, que Maria também tinha irmãs, né? Elas sabiam ler. Era uma coisa que Maria sabia. Porque lá na Galileia, eles não tinham esse problema de ensinar, não. Os pais ensinavam as mulheres também, que eram interessadas, claro. Não eram todas que eram interessadas. Maria, como era muito esperta, ela era interessada. E... Então, Maria conhecia as profecias. E ela pensou: vou ter esse menino lá em Belém. Eu não vou ter esse menino aqui, não. Porque já falaram que o profeta vai nascer, o rei vai nascer em Belém. Então, se Jesus é o prometido, ele vai ser o rei. Então, eu vou ter ele lá em Belém. E foi o que aconteceu, né? Jesus nasceu em Belém. Por causa dessa profecia que Maria foi para lá. Mas muito no princípio do ministério de Jesus, ele já falou que ele não era o rei. Ele não tinha vindo na terra para ser rei. Ele falou muitas vezes: o meu reino não é desse mundo. Os discípulos, mesmo os discípulos, gente, eles achavam que Jesus era o tal que ia vir para estabelecer o reino de Israel e dominar o mundo. Também eles pensavam assim. E para eles foi muito difícil, mas muito difícil, verem Jesus ser preso e crucificado.
Foi o final de um sonho para todos eles. Não sobrou um, até os irmãos de Jesus. O James, o irmão de Jesus, que se tornou depois que se tornou depois o líder da igreja lá em Jerusalém, ele só foi entender depois da ressurreição, porque Jesus apareceu pessoalmente para ele, lá na casa de Lázaro, em Betânia, e conversou com ele. Aí ele viu que Jesus não era um rei humano, ele era um sacerdote. E aí ele se tornou discípulo de Jesus. A Ruth, a irmãzinha dele, a mais nova, sempre acreditou em Jesus. Sempre. Ela foi a única da família dele que entendia o ministério de Jesus. Ela era a caçula. Foi ela que nasceu, que a Maria estava grávida quando o marido dela morreu, José morreu, né? Então, talvez nós tenhamos um outro rei surgindo em Belém. E cujas saídas são desde os tempos antigos. Quer dizer, eu tenho a impressão, vamos ler de novo o versículo 2 para entender bem. Mas tu, Belém Efrata, poço que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pode ser que isso aqui não esteja falando do Messias, viu, gente? Porque se ele vai ser o rei, Jesus, ele é o sacerdote real. Vamos esperar para ver? Eu tenho aqui as minhas ideias, mas eu vou deixá-las comigo, porque quando a gente tem uma intuição assim, a gente amadurece ela para depois, né? Versículo 3. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Tá vendo, gente? Não era para aquela época. Não era. E ele será a nossa paz quando a Assíria invadir a nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Você está vendo que não pode ter sido sobre Jesus? Não pode. Não. Porque está aqui, ó. Vamos ler de novo? Tá bem puxado isso aqui, não tá, gente? Tá puxando para nossa interpretação escatológica. Portanto, os entregará
Aqui. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena és entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, quer dizer, ele é muito antigo, e ele veio da eternidade, tá? Esse ser, essa coisa, essa pessoa, esse ser que sairá de Belém. Portanto, os entregará, quer dizer, portanto, vai entregar o povo, né, o povo judeu, até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Se fôssemos pensar que seria sobre Jesus de Nazaré e sobre Maria, esse ser aqui, que foi Maria, ela já estava grávida na eternidade. Não é mais complicado? E ela teve que esperar 500 e poucos anos, ela ficou em parto, em trabalho de parto, 500 e poucos anos, até que Jesus nascesse em Belém. Não faz sentido, né, gente? Então, o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Jesus não foi grande até os fins da terra. E ele será a nossa paz. O que Jesus falou para os discípulos? Eu não vim trazer paz ao mundo, mas eu vim trazer divisão. Tudo que os discípulos queriam que Jesus fosse, ele falou na cara deles que ele não era. Quando a Síria invadir a nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada e a terra de Nimrod nas suas estradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando esta invadir a nossa terra e pisar os nossos termos. A Síria até hoje está tentando invadir. Até hoje está lá, não estão brigando lá? Até hoje. Portanto, essa profecia não era para aquela época. Não era. Porque até hoje a Síria está invadindo Israel. Com outro nome, claro, né? Hoje tem outros nomes, né? Hoje é Iraque, Irã. Vai, e aí vai. Vocês estão vendo? E assim ele nos livrará da Síria quando essa invadir as nossas terras e pisar os nossos termos. O restante de Jacó estará o meio de muitos povos, com o orvalho do Senhor como chuvisco sobre a terra. Gente, meu Deus, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Gente, olha aqui, gente. O versículo 7. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos. O que está acontecendo hoje? Os filhos de Jacó estão no meio de muitos povos, não estão? Eles vivem aqui na Europa, eles vivem no Brasil, eles vivem nos Estados Unidos, eles vivem na Alemanha, eles vivem na Rússia, eles vivem no Iraque, eles vivem no Irã. Os filhos de Jacó estão no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor. O que o orvalho faz? Não faz crescer? O orvalho não faz brotar as plantas? Os judeus espalhados pelo mundo são como orvalhos do Senhor. Meu Pai, como chuvisco sobre a erva.
Gente, ele está falando dos filhos de Jacó, os judeus que foram espalhados pelo mundo com a diáspora. É isso que ele está dizendo aqui, ó. O restante de Jacó será espalhado pelo mundo, entre muitos povos. Eles serão como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a terra. Não é chuva ser o dia, não é chuvisco. Tá? Chove. Um pinga aqui, outro ali, ó. É. Espalhou. Que não espera pelo homem, nem aguarda filhos dos homens. Eles não esperam pela ajuda de ninguém, né? Porque todo mundo detesta eles. Gente, como é que você pode detestar o chuvisco, o orvalho do Senhor? Não é... Isso é uma obra maligna. Fazer o que o povo faz com os judeus é maligno. Porque os judeus são orvalho e são chuvisco do Senhor. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Brinca não. Brinca não, que o Senhor toma partido. Naquele dia, vai lá no futuro, estou falando para você que isso aqui não aconteceu ainda. Nem essa de Belém aqui, por mais que eles tentem colocar Jesus como esse rei, ele ainda não é esse rei. Jesus é o sacerdote real segundo a escola de Melquisedeque. Naquele dia, diz o Senhor, eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e os destruirei os teus carros. Destruirei as cidades da tua terra, derrubarei todas as suas fortalezas, tirarei as feiticeiras das suas mãos, e não terás adivinhadores. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Tá cheio de feiticeiro no Brasil, tá cheio de feiticeiro na África. E adivinhador, mas que tem. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas colunas. Até hoje, né? E tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. Com ira e com furor tornarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Quer mais? Aí terminou o capítulo 5. Quer mais? Tá babado, né? Tá puxado. Tá puxado. Esse capítulo aqui tá puxado. Capítulo 5, hein? Dá um capítulo complicado esse. No meu ponto de vista, da Miriam, nada disso ainda aconteceu. Não. A única coisa que aconteceu até agora, de toda essa coisa aqui, foi os judeus serem espalhados pelo mundo e virar chuvisco e virar como chuvisco, né? Como ele fala aqui. Como orvalho do Senhor e como chuvisco do Senhor. A única coisa desse capítulo todinho que aconteceu assim, ao pé da letra, foi a diáspora. Mas esse ali da Belém Efrata, eu acho que quem colocou isso aí com relação a Jesus pisou na bola. Porque o resto, ele excluiu todo o resto, ficou só aquele pedacinho ali.
Não pode, gente. Como diz uma pastora do Brasil, texto sem contexto é pretexto para heresia. Ela fala sempre isso, né? Então, a gente tem que olhar o texto, o contexto, para depois fabricar a sua teoria. Nesse aqui, gente, sinto muito, mas esse rei aqui, que vai sair de Belém, ainda não. Porque o texto e o contexto exclui completamente. Completamente. Jesus nasceu em Belém porque a Maria resolveu que ele ia nascer em Belém. Né? Mas ele nasceu como um profeta, gente. Ele é o governador universal. Isso ele é. Jesus de Nazaré é o governador do nosso sistema local. Uma vez, Jesus falou para os discípulos, porque os discípulos ficavam indo e voltando nesse negócio de rei, né? E voltava, falava, mas você nasceu para ser o rei de Israel, você vai fazer tudo aquilo que o profeta falou. Aí Jesus virava para ele e falou assim, gente, de onde é que vocês tiraram esse negócio que lá no céu tem rei? De onde é que vocês tiraram? Isso é coisa de homem, é coisa aqui. É da terra. Ele cansou de falar. Lembra quando aqueles rapazes chegaram para Jesus, falaram, os dois irmãos que estavam brigando por herança? O que ele virou para os irmãos e falou? Quem me colocou como juiz entre vocês? Não fui eu. Eu não tenho nada a ver com as suas brigas daqui. Apresentasse para ele uma briga espiritual, né? Aí ele estava lá, porque era esse o ministério dele. Foi para isso que ele veio, para o resgate espiritual da humanidade. E é o que a humanidade até hoje não entendeu. Porque se entendesse, a gente não estava enfrentando tudo isso que está enfrentando. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. É a única coisa que eu falo, gente. Tem misericórdia de nós. Abra os nossos olhos para que a gente entenda. Abra os nossos olhos para que a gente entenda. Então vamos esperar por um rei, viu? Lá estou eu de novo com o rei. Ai, Jesus, desculpa, viu? Vamos esperar pelo governador do nosso planeta. Ele não vai ser um governador de Israel, ele vai ser um governador universal do nosso sistema. Ele vai ser o governador da terra, ele vai dirigir a terra, não só Israel, a terra. É claro que de lá, de Jerusalém, ele vai reger o resto. Mas Jerusalém vai ser só a capital. Não significa que ele tem que ser... o judeu vai mandar em tudo. Não é isso. Não é isso que o Senhor está falando aqui. Não é isso. O judeu, ele foi colocado no mundo como sacerdotes, como guias espirituais. Não é isso que ele fala lá? Que no final dos tempos, todo mundo vai falar, vamos para Jerusalém para aprendermos a lei do Senhor? É para isso que o judeu foi preparado. E eles também não entenderam isso até hoje. Ninguém está entendendo nada, gente. Nós estamos todo mundo assim, ó. Você sabe aquela bola assim, bem grandona, que fica aqueles bolinhas que você fica lá dentro, fica rolando? É aquilo ali, nós estamos daquele jeito. Sem eira nem beira. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Quando Jesus disse, eu sou a porta que leva ao Pai. Ele não falou, eu sou o rei que leva ao Pai. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. O que você faz com o caminho? Você caminha nele. É isso que Jesus é, gente. Ele é o sacerdote, aquele que te ouve, que te guia. Ele é o pastor, ele falou assim, eu sou o pastor das ovelhas. Quem me segue está salvo. Ele é isso, ele é o pastor, ele é o guia, ele é o sacerdote, ele é o caminho. Vamos caminhar em Jesus? É isso que a gente tem que fazer. Porque o resto depois que tiver que acontecer,
vai acontecer, tá? Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa noite aí no Brasil. E vamos continuar estudando os nossos profetas e aprendendo, né? Eu espero que não deixe a cabeça de vocês mais doida. Não, eu acho que traz... olha, informação, a leitura é a melhor coisa. Jesus falou isso muitas vezes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos conhecer a verdade? Como a gente está fazendo aqui? Fazer a interpretação certa? Com contexto também, porque texto sem contexto é... Como que ela fala? Esqueci agora. É pretexto para heresia, Então, vamos estudar o contexto também, viu? Vamos no texto e no contexto, para a gente poder entender o que está acontecendo. Fique com Deus, tenha uma boa noite. Tchau, tchau.